Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso de número 20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará, e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos,
e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Meus irmãos, nós estamos há alguns meses considerando esse assunto geral, esse tema geral, a família bendita do Senhor. Eu e os irmãos temos procurado compreender qual é a vontade de Deus revelada nas Escrituras sobre esse tema tão significativo, tão relevante para a vida de todos nós. Tivemos a oportunidade de considerar juntos o que a palavra de Deus nos ensina sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento, sobre o papel dos filhos, condição e papel dos filhos, e a partir do domingo passado pela manhã, nós começamos a considerar o papel dos pais. Começamos a estudar juntos essa questão tão importante relacionada à criação dos filhos. Quando nós iniciamos o estudo sobre a filiação, sobre o papel dos filhos, ao invés de imediatamente passarmos a comunicar aos irmãos algumas orientações, alguns conselhos gerais, nós nos preocupamos em definir biblicamente o papel dos filhos, a filiação, aquilo que podemos chamar de uma teologia dos filhos. E estivemos juntos vendo que os filhos são imagem de Deus e dos pais, eles são bênçãos de Deus, eles são herdeiros do pecado e, no caso dos filhos dos crentes, eles são filhos da aliança. E eu comecei no domingo passado, e quero, se Deus permitir, concluir nesta manhã, o nosso estudo sobre a criação dos filhos, sobre a paternidade nesse sentido de criação dos filhos, papel nosso nessa função, também procurando compreender aquilo que a palavra de Deus nos ensina, de um modo geral, acerca dessa questão, construindo, podemos dizer assim, a partir da palavra de Deus, uma teologia bíblica acerca da criação dos filhos. E, para colocar melhor, uma teologia bíblico-reformada acerca da criação dos filhos. Essa é a nossa teologia, essa é a nossa linha de pensamento, e sempre que nós estudamos a Bíblia, reconhecemos que o fazemos através dessa perspectiva, que entende que as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática, que Deus é o Senhor absoluto do universo, da história, que as nossas vidas estão inteiramente sob a sua direção, sob o seu controle, e que não há salvação a não ser através de Jesus, o nosso único e suficiente mediador entre Deus e os homens. E se os irmãos tivessem a oportunidade de ler um pouco mais sobre essa importante questão da criação dos filhos, por uma perspectiva reformada, ler literatura reformada sobre o assunto, os irmãos logo perceberiam que o tema é sempre tratado, ou procura-se sempre abordar esse tema da perspectiva da aliança, da perspectiva da promessa. Isto é, da perspectiva do fato de que, de maneira soberana e graciosa, aprouve a Deus chamar Abraão de Ur dos Caldeus, prometer-lhe a sua fidelidade, a sua graça, prometer fazer dele uma grande nação para, através dele, abençoar todas as nações da terra,
e ordenar que Abraão e a sua descendência obedecesse os mandamentos do Senhor para que então eles pudessem experimentar as bênçãos da aliança. No Novo Testamento, na nova dispensação do Evangelho, a igreja é a descendência de Abraão, não segundo a carne, mas segundo a promessa. Não conforme a circuncisão do prepúcio, mas conforme a circuncisão do coração. E nós somos os filhos da aliança, nós somos o povo do pacto, nós somos o povo da promessa. Cremos que o Senhor nos chamou e nos abençoa com a sua graça, quando somos obedientes à sua vontade, e nos utiliza como instrumento da sua graça para sermos uma bênção para todas as nações. E, meus irmãos, a família cristã, por uma perspectiva bíblica formada, sempre precisa ser compreendida nesse contexto de família da aliança. Portanto, não é à toa que quando lemos o livro do Dr. Van Groningen, nas nossas reuniões de sábado, vimos que o título do seu livro sobre a família era exatamente a família da aliança, porque esse é o contexto em que nós devemos compreender e entender não apenas o papel dos filhos, mas também o papel dos pais. E se os irmãos fossem ler outros livros, perceberiam esse fato, isto é, a compreensão da nossa responsabilidade como filhos e como pais depende do nosso entendimento do ensino bíblico sobre o nosso papel dentro da família da aliança. Por essas razões, meus irmãos, nós começamos o estudo sobre a criação dos filhos no domingo passado, e quero, com a graça de Deus, concluí-lo nesta manhã, procurando alcançar logo uma pequena teologia da paternidade, uma pequena teologia bíblica acerca da criação dos filhos, a partir daquele texto, daquela passagem considerada clássica no Antigo Testamento sobre a aliança. Deuteronômio, capítulos 6 e 7. Lembra os irmãos que o livro de Deuteronômio consiste de uma série de pregações, uma série de mensagens, uma série de exposições de Moisés ao povo de Israel, ali na borda da terra prometida. Depois de ser libertado do cativeiro, de haver sido peregrinado por cerca de 40 anos no deserto, e se encontrando ali na beira da terra prometida, antes que o povo de Deus entrasse e Deus entregasse aquelas nações que haviam ali cumprido a sua iniquidade, debaixo da misericórdia e da tolerância de Deus, que tolerou durante tantos anos a iniquidade daquele povo, até que se cumprisse ou se completasse, se enchesse a iniquidade dos amorreus, dos saduceus, daqueles povos todos que habitavam aquela terra, amorreus, dos heteus, dos girgazeus, cananeus, etc., povos iníquos, ímpios, idólatras que habitavam aquela terra, o Senhor ordena que Moisés ensinasse, lembrasse os seus estatutos, a sua aliança àquele povo, para aquele povo, entrando na terra prometida, não se contaminasse com as demais nações, não se desviasse, mas permanecesse fiel ao Senhor e pudesse experimentar não as maldições da aliança, consequências da desobediência, mas as bênçãos da aliança, como filhos da promessa, como família da aliança. No domingo passado, irmãos, nós resumimos o assunto, o conteúdo
dessa passagem, desde o versículo 1 até o versículo 19. Estivemos aqui resumindo as nossas considerações acerca dessa passagem bíblica nesse contexto, lembrando os irmãos, ou ressaltando, que a criação dos filhos é fundamentada na observância aos mandamentos de Deus, como uma das responsabilidades essenciais, fundamentais, dos pais da família da aliança, versos 1 a 3. Gostaria que os irmãos permanecessem com a Bíblia aberta, nesse capítulo 6. Estivemos considerando, com base nos versículos 4 e 5, que a criação dos filhos, no contexto da família da aliança, exige devoção a Deus, implica em ouvir e amar a Deus com sinceridade, com fidelidade, com diligência. Estivemos considerando, com base no versículo 6, que a criação dos filhos demanda ou requer compromisso com as Escrituras, são elas que estabelecem quais são os nossos deveres, quais são os nossos direitos, quais são as responsabilidades dos membros da família da aliança, e os pais, para poderem criar os seus filhos no temor do Senhor, no contexto da família da aliança, precisam conhecer a vontade de Deus revelada nos termos da aliança, na sua vontade, na sua palavra, e precisam, com a graça de Deus, agasalhar, guardar, manter no coração, amar de fato a vontade de Deus revelada na sua palavra. Além disso, estive chamando a atenção dos irmãos para o fato de que a criação de filhos, ela nunca ocorrerá de forma adequada apenas através de um contexto formal, numa sala de aula, numa escola dominical, ou mesmo nas pregações no templo. Ela exige, demanda um relacionamento constante, diário, contínuo com os nossos filhos. Vemos isso com tanta clareza, irmãos, e de maneira tão vívida, nos versículos 7 a 9, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentada em tua casa, e andando pelo teu caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O ensino, a criação dos nossos filhos no temor do Senhor, demanda dos pais essa atenção constante, esse cuidado a todo momento, esse ensino no contexto da vida diária, como um autor reformado colocou bem, eu transcrevi porque achei relevante para os irmãos. A criação de filhos exige contato constante e provê o único caminho através do qual toda a palavra de Deus pode ser aplicada a todas as esferas e situações da vida. Ninguém poderá suprir essa necessidade, senão aqueles que estão junto, que estão acompanhando, que estão ensinando, que estão orientando os filhos em todas as circunstâncias, em todos os contextos. E nós concluímos, irmãos, interrompemos no domingo passado a nossa abordagem dessa passagem bíblica, no versículo 19, quando nós estivemos ressaltando, com base nos versos 10 até o versículo 19, a necessidade absoluta de vigilância e de fidelidade, especialmente quando, pela misericórdia e graça de Deus, nós passamos por momentos de bem-aventurança, de prosperidade, quando Deus permite que tudo nos vá bem. Quando as coisas não vão bem, quando nós nos encontramos em dificuldade,
com muito mais facilidade, nós somos inclinados a buscar a Deus, a depender de Deus, a recorrer a Ele, a suplicar a graça dEle, a misericórdia dEle, a obedecer a sua vontade e a sua palavra. Mas, infelizmente, quando nós começamos a colher os frutos da promessa, quando nós começamos a desfrutar de alguma prosperidade nesta vida, ao invés do nosso coração se encher de gratidão a Deus e sermos mais e mais fiéis a Deus, infelizmente, às vezes o que acontece é que nós corremos riscos. E Moisés adverte o povo de Israel, dizendo: havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido na terra que havia prometido, isto é, havendo o Senhor teu Deus te abençoado, cumprido as tuas promessas, como está para acontecer, vocês estão aqui na margem, na beira da terra prometida. Quando vocês começarem a desfrutar daquelas bênçãos que vocês desfrutarão apenas pela graça de Deus, então Moisés adverte: guardem-se, tenham cuidado. E ele então adverte especialmente contra 3 perigos: o perigo do esquecimento de Deus, Deus ficar em segundo plano na vida, ou em terceiro ou quarto. Adverte contra o perigo da contaminação através dos costumes dos povos em geral que habitavam aquela terra, especialmente o perigo da idolatria, e contra a revolta, contra a rebelião. E então, se por um lado, negativamente, Moisés adverte o povo com relação a esses perigos, ele também positivamente determina e instrui que eles zelassem positivamente no sentido de temer a Deus, no sentido de guardar diligentemente os seus mandamentos e de se empenharem em fazer aquilo que é reto e agradável e bom diante de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus, com os testemunhos de Deus, com a vontade de Deus, para que eles não viessem a experimentar as ameaças, mas sim as promessas da aliança, as promessas do pacto que Deus fez com Abraão e com a sua descendência. Meus irmãos, nós interrompemos aí no domingo passado o nosso estudo, mas essa passagem bíblica continua e ela contém outras lições igualmente relevantes para nós, nesse contexto de criação dos filhos na família da aliança. A partir do versículo 20, passagem que eu comecei a ler, até o final do capítulo 6, o versículo 25, nós vemos como Moisés instrui aqueles pais da família da aliança a estarem preparados para responder aos questionamentos, às questões que os seus filhos, pequenos ainda, que não experimentaram como eles haviam experimentado toda aquela obra de Deus ao arrancá-los do Egito e conduzi-los à terra, pelo deserto até a terra prometida, haviam conhecido. No versículo 20 nós lemos: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão, aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a terra e toda a sua casa. E o texto continua mostrando como Deus havia de maneira soberana arrancado o seu povo ali daquela condição terrível de escravidão no Egito, o havia libertado e o havia conduzido pelo deserto, de modo que eles pudessem encontrar ali à beira da terra prometida. No versículo 24, nós lemos:
o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses mandamentos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. O que nós temos aqui, meus irmãos, é o ensino acerca do fato de que chega o momento em que os nossos filhos inquirem, eles perguntam, eles querem saber por que nós temos esses mandamentos, trazendo para o nosso contexto, por que nós somos crentes? Por que nós devemos obedecer à vontade de Deus? Por que nós não vamos para a festa? Por que nós não participamos do Sírio? Por que nós, ao invés disso, estamos debaixo do dever e da obrigação de sermos fiéis a Deus e obedientes ao seu mandamento? Por que hoje de manhã nós não estamos na piscina? Por que hoje nós estamos na casa de Deus? Por que hoje à tarde nós não estaremos vendo televisão, mas nós estaremos descansando, estaremos lendo a palavra de Deus, livros que nos edifiquem? Por que à noite nós estaremos aqui adorando a Deus ao invés de nos encontrarmos em outro lugar? Por que nós devemos nos conduzir de uma determinada maneira, que na realidade é diferente da maneira como as outras pessoas, os outros povos todos se conduzem? Por que isso? E então nos caberá dizer, sabem por quê, meus filhos? Porque nós éramos pecadores, nós somos pecadores, nós estávamos debaixo da escravidão do pecado, vivíamos uma vida tão indigna quanto a vida dessas pessoas que estão aí, que você vê. E Deus foi misericordioso e gracioso, e com a sua mão forte e poderosa, Ele nos libertou daquela situação toda, e nos tem conduzido nesta vida, em peregrinação no deserto dessa vida, e tem nos ensinado que nós devemos obedecer à sua vontade, para o nosso próprio bem, para o bem de vocês, e para o louvor, para a honra e para a glória do seu nome. E que se nós assim fizermos, Ele estará conosco, Ele nos guardará, Ele conduzirá a nossa vida, Ele nos abençoará, Ele será a nossa justiça, e nós sabemos que essas palavras são muito mais profundas do que podemos entendê-la apenas nesse contexto aqui no Antigo Testamento, quando lembramos do fato de que Jesus é a nossa justiça. Ele nos justificou através do seu sangue, pagando a nossa culpa, os nossos pecados diante de Deus, através do seu sangue derramado em nosso lugar na cruz. Nossos filhos chegam um determinado momento em que eles perguntam por que nós somos assim, por que as pessoas vivem de uma maneira diferente, por que nós não podemos compartilhar dessa vida que eles vivem. Nós somos membros de escola, e temos colegas, e eles fazem aniversários, eles fazem festas, e então tem todas aquelas coisas, e por que nós não participamos dessas coisas? E a nossa vida é diferente da vida dessas pessoas. E nós vamos, e nos cabe, como pais da família da aliança, relacionar as questões que os nossos filhos fazem com a história bíblica da redenção e com a nossa própria história, a história bíblica, a história da nossa própria redenção. Como Deus, de maneira graciosa, foi misericordioso para conosco, nos arrancou daquele estado, vem nos conduzindo, e a nós só nos resta, como expressão da nossa gratidão, obedecer esses estatutos, esses juízos, esses mandamentos, porque eles são a nossa vida. Deles depende a nossa vida, eles são a fonte da nossa vida. E se nós assim fizermos, o Senhor nos conduzirá a bom termo. E se nós não fizermos assim, nós não experimentaremos as bênçãos
do Senhor. É claro que para isso os pais precisam conhecer a história bíblica da redenção e precisam estar qualificados e preparados para explicar para os filhos por que nós vivemos assim, por que nós somos um povo peculiar, por que nós somos um povo diferente, porque nós somos membros da família da aliança, porque nós somos parte da comunidade da graça, do povo do pacto, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas, meus irmãos, a passagem continua e não apenas ensina que nós, como pais, devemos sempre relacionar as questões dos filhos, esclarecendo, explicando à luz da história da redenção e da nossa própria história, mas também a partir do capítulo 7, do versículo 1, Moisés ressalta a enorme importância naquele contexto e exatamente no nosso contexto também. O fato de que a criação dos filhos proíbe sociedade com os incrédulos. Eu sei que esse é um assunto antipático para muitos, especialmente para aqueles que não compartilham da nossa fé. Não devemos esperar compreensão da parte deles, como não poderíamos esperar compreensão da parte dos heteus, dos girgazeus, dos amorreus, dos cananeus e dos ferezeus, pelo povo judeu não permitir que seus filhos e suas filhas se casassem com os filhos e as filhas dos povos daquelas nações. Mas, meus irmãos, esses versos 1 a 5 do capítulo 7, mais uma vez, a semelhança do que nós lemos no capítulo 6, a partir do verso 10, Moisés diz: olha, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e de maneira graciosa der vitória a ele sobre aquelas nações mais numerosas e mais poderosas, e permitisse que eles fossem a vara de Deus, de juízo, para punir a iniquidade daquelas nações idólatras, iníquas, e imorais, e pecaminosas, e ímpias, eles tivessem o cuidado de não fazer alianças com aquelas nações, de não se associarem com aquelas nações, de não fazerem pactos com aquelas nações, de não terem convivência íntima com aquelas nações. E, de maneira muito especial, versículo 3, de não contraírem matrimônio com os filhos daquelas nações. Não darem tuas filhas a seus filhos, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos. E a razão, meus irmãos, é que se eles desobedecessem essa vontade de Deus, e se eles se expusessem através dessas amizades, através dessas associações, dessas alianças com os povos que não temiam a Deus, eram idólatras, e expusessem seus filhos e suas filhas em relacionamento com os povos, os filhos e as filhas daqueles povos, daquelas nações, eles estariam expondo e fazendo os seus filhos se desviarem de Deus. Desviarem de Deus, e estariam fazendo com que a ira de Deus se levantasse sobre eles, e eles corressem para a idolatria, e eles viessem a experimentar o castigo e a destruição. O dever deles era o contrário. O dever deles era se oporem vigorosamente à idolatria, ao pecado, resistirem tenazmente
aqueles erros e aquelas nações. Evidentemente que hoje não podemos mais imaginar, aplicar literalmente essas determinações que nós encontramos aqui no versículo 5, como derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens. Nós não estamos mais nessa teocracia no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo fazendo isso quando ele se encontrava em Atenas. Não encontramos esse tipo de coisa no Novo Testamento. O que nós encontramos é o apóstolo Paulo indignado com a idolatria e demonstrando a sua iniquidade através do ensino verdadeiro, genuíno e da pregação da verdade de Deus. E é isso o que Deus requer de nós. Ao invés de nos associarmos e associarmos nossos filhos e filhas com as nações incrédulas, com a graça de Deus, nós devemos estar preparados para expor a vaidade da atitude deles, a idolatria deles, à luz do ensino da palavra de Deus e da verdade da palavra do Senhor. Espiritualmente, nós somos convocados ainda assim a derrubar postes ídolos e a quebrar essas colunas e a queimar imagens de escultura através do ensino, da pregação da palavra de Deus, da exposição da verdade que lança luz sobre as trevas, sobre a iniquidade, sobre a idolatria e sobre o pecado. Mas a ênfase, meus irmãos, dessa passagem é exatamente no sentido de que essa tarefa que Deus nos concedeu de criarmos os nossos filhos no temor do Senhor, implica em proibirmos os nossos filhos, em não permitirmos que os nossos filhos, nem nós, deixa eu começar pela ordem certa, não nos coloquemos nós em associação, em aliança com os incrédulos e não permitamos que os nossos filhos sejam contaminados e desviados por essas associações com incrédulos e muito especialmente por relações que envolvam casamento com os incrédulos. Esse é o nosso dever como pais da família da aliança. É verdade, os irmãos podem dizer, mas nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo e o Senhor Jesus não orou que nós saíssemos do mundo, que Deus nos tirasse do mundo. Nós não estamos encorajando irmãos e irmãs a se colocarem reclusos no mosteiro. Nessa vida nós teremos que forçosamente, necessariamente, manter relações com todos, inclusive com os incrédulos. E é bom que assim seja, nesse sentido, para sermos sal na terra e luz no mundo, mas o Senhor Jesus orou no sentido de que Deus nos guardasse do mal, que Deus nos livrasse dessas contaminações. E o que nos é proibido aqui essas associações, essas alianças indevidas, no sentido de fazermos dos iníquos, dos ímpios, daqueles que não temem a Deus, os nossos sócios em negócios, em comércios, em amizades, em tê-los como nossos amigos, e especialmente no que diz respeito ao casamento dos nossos filhos. Mas a passagem continua, meus irmãos, e a partir do versículo 6 até o versículo 11, nós aprendemos que a paternidade na aliança, ou a criação dos filhos no contexto da aliança, na família da aliança, fundamenta-se no amor imerecido de Deus, na eleição soberana e na fidelidade de Deus. Por favor, observem o que nós encontramos aqui a partir do versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor. O Senhor teu Deus te escolheu para que eles fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Deus nos escolheu. Não foi por mérito nosso, não foi porque houvesse qualquer virtude em nós. Deus não escolheu o povo de Israel porque ele fosse um povo poderoso, um povo
um povo virtuoso, um povo numeroso, mas porque o Senhor soberanamente amou aquele povo. E porque o Senhor Deus tinha um compromisso com Abraão, com Isaac, com Jacó, e então ele amou aquele povo e escolheu aquele povo para fazer daquele povo uma propriedade peculiar, um povo santo, um povo diferente dos demais povos sobre a terra. Versículo 8, a partir do verso 8, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. E assim vai, meus irmãos. Vemos como, na realidade, esse texto ainda continua, é como se ele continuasse ainda a explicação, as questões dos nossos filhos. Por que os mandamentos? Por que nós temos que obedecê-los? Por que temos que seguir a vontade de Deus, a ordem de Deus? Por que nós não podemos ter outros deuses diante de nós? Por que não devemos fazer imagens de escultura? Por que não podemos tomar o nome do nosso Deus em vão? Por que devemos santificar o dia de sábado? Por que devemos honrar a pai e mãe? Por que não podemos matar, nem adulterar, nem furtar, nem dizer falso testemunho, nem cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, nem servo, nem serva? Por que tudo isso? Porque o Senhor foi gracioso e misericordioso para conosco. Porque embora não merecêssemos qualquer manifestação da sua graça, como o povo de Israel não merecia, ainda assim o Senhor, pelo seu amor, pela sua graça soberana, pela sua fidelidade, Ele nos escolheu, aprove a Ele nos separar, nos chamar, e apesar de nós nos fazer um povo santo, um povo diferente, um povo propriedade peculiar sua. E tamanho amor, tamanha graça, tamanha fidelidade de Deus, implica da nossa parte que nós também devemos ser fiéis nesse que é o compromisso essencial, básico, fundamental da aliança, a fidelidade aos seus mandamentos, em todas as nossas vocações, em todas as nossas ações, em todas as nossas relações. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Quando nós explicarmos aos nossos filhos por que nós devemos guardar os seus mandamentos, por que nós devemos obedecer aos termos do pacto, aos termos da aliança, nós vamos dizer a eles não apenas a maneira como Deus graciosamente nos arrancou, como Deus nos arrancou do pecado, como Deus nos tem conduzido de maneira soberana nessa vida, mas nós vamos dizer, meus filhos, isso tudo não foi porque papai e mamãe fossem bonzinhos, porque nós tivéssemos qualquer mérito, ou porque Deus tenha visto nossas boas obras, que não passam de trapos de imundícia, ou porque Deus tivesse visto fé em nós, não, foi só porque Deus nos amou, porque Deus foi gracioso, Deus foi misericordioso, e Deus tem sido fiel para conosco durante toda a nossa vida, e a nós não nos resta fazer outra coisa a não ser procurarmos também ser fiéis a Deus, e procurarmos viver de modo que agrada ao Senhor, guardando os seus mandamentos, guardando os estatutos que o Senhor nos ordenou que nós os cumpríssemos para o nosso próprio bem e para o louvor, para a honra e glória do seu nome. E meus irmãos, finalmente, essa passagem tão preciosa que contém, como tenho dito, uma teologia da paternidade no pacto da graça, ou da criação dos filhos no pacto da graça, continua a partir do versículo 12,
chamando atenção para os resultados, para as consequências, para as recompensas que nós, como família de Deus, como pais e filhos no pacto da graça, colheremos se nós dermos atenção às determinações de Deus e formos obedientes aos seus mandamentos, aos seus estatutos, como família da aliança, como membro do pacto da graça. Se nós obedecermos ao Senhor e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos, os juízos que Deus nos ordena na sua palavra, nos termos da aliança, então nós desfrutaremos daquilo que podemos chamar das bênçãos da aliança. O Senhor será gracioso para conosco e nós e os nossos filhos colheremos os frutos disso. Tanto em termos materiais como em termos espirituais. Especialmente no sentido de nos preservar, mesmo em meio a uma maioria iníqua, ímpia, que não dá atenção à vontade de Deus, idólatra, como exatamente no contexto como nós vivemos no nosso país idólatra também, como idólatras eram aquelas nações que cercavam o povo de Israel. Será, pois, versículo 12 do capítulo 7, que se ouvindo estes juízos e os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará, Ele te abençoará, Ele te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos, e mais, te abençoará materialmente, e no versículo 14, bendito serás mais do que todos os povos, todos os outros povos. Evidentemente, meus irmãos, que nós não temos aqui uma teologia da prosperidade no sentido em que ela é pregada, no sentido em que ela é ensinada, que sempre que nós fizermos aquilo que é bom, sempre nós vamos prosperar, vamos ser ricos e vamos ter saúde. Não é verdade, nós ainda não alcançamos a glória, nós ainda estamos neste mundo de pecado, há outras variáveis, esse mundo é corrompido, estamos sujeitos ao sofrimento, estamos sujeitos à doença, estamos sujeitos à enfermidade, a natureza ainda clama como consequência do pecado, aguardando a glorificação plena dos filhos de Deus, o estado eterno, quando só então não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, haverá plena prosperidade em todas as áreas. Mas a regra geral vale, a regra geral permanece, que desse ponto de vista, dessa perspectiva, no que diz respeito a isso, quando nós obedecemos, naturalmente nós colhemos as bênçãos de Deus no contexto da família. Deus conduz nossa casa e Deus abençoa a nossa vida, Deus abençoa os nossos filhos e faz com que nós sejamos um povo destacado diante dos outros povos que vivem uma vida iníqua, ímpia, o pai trai a mulher, a casa é uma confusão, é uma bagunça, eles não se submetem à vontade de Deus, os filhos colhem as consequências, colhem os frutos ruins para a vida de todos eles, para a vida da sociedade inclusive, da igreja. E se nós obedecermos, se nós guardarmos, essa é a promessa, Deus vai nos abençoar, e vai abençoar nossos filhos, e vai abençoar a nossa casa, e vai abençoar a nossa família. Eu não li o restante do capítulo 7 apenas para não tornar cansativo, mas se os irmãos forem ler o restante desse capítulo 7, verão que ele se concentra especialmente no fato de que, apesar de vivermos num contexto em que somos minoria, isso era a realidade ali com relação àquele povo de Israel, um contexto iníquo, um contexto ímpio, de nações que constituíam-se em ameaças para aquele povo,
o povo de Israel é aqui instado a não ter temor daquelas nações. Olha o verso 18, verso 17 também. Se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor. Lembra-te de que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Olha o versículo 21, não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. Esse é o teor geral desses versículos. É verdade, como o povo de Israel, nós vivemos num contexto tão adverso, espiritualmente tão adverso. Como nós somos perseguidos, como os nossos filhos são perseguidos. Ninguém se iluda. Não pense que perseguição ocorre apenas quando somos queimados, como a igreja primitiva experimentava naqueles primeiros anos. Não. A perseguição atual é de outra natureza, mas é dura, é ferrenha, e é difícil, os irmãos sabem, para nós e para os nossos filhos. Quando nós vemos toda a iniquidade que nos cerca, toda a mentalidade que rege e que governa autoridades, sociedades, vizinhos, parentes, colegas, amigos, tão alheia àquela mentalidade bíblica. Quando nós paramos para refletir sobre os valores que nos cercam e sobre as pressões sobre nós, sociais sobre nós e sobre os nossos filhos, não caia no erro de dizer, não tem jeito, não consigo, elas são grandes demais, elas são fortes demais, nós não vamos poder desapossá-las, não temos como, deixa meu filho, vá para a festa mesmo, pode ir, mantenha a amizade, nós não podemos fazer nada. Não é verdade, nós temos um Deus poderoso, terrível, não precisamos nos espantar e temer diante dessas nações. Maior é aquele que está conosco. Deus é todo poderoso, o Cordeiro saiu vitorioso e para vencer. Se os nossos filhos não forem criados e não desfrutarem das bênçãos da aliança, não foi falta de Deus, e a razão não foi porque as nações são fortes demais, a pressão social é muito grande, foi porque nós não obedecemos os mandamentos de Deus, porque nós não fomos determinados, diligentes e fiéis em levar nossa vida, nossa casa, nossa testa, nossas mãos, nossos filhos cativos, o pensamento e a vida deles cativas à obediência dos mandamentos do Senhor. Não é fácil? Não é fácil. Pensam que foi fácil para o povo de Israel entrar e tomar posse daquela terra e preservar? Não foi fácil, eles erraram também, por isso vieram a pagar. Mas não foi por falta do Senhor. Deus estava ali pronto para fazer com que aquele povo fosse vitorioso contra aquelas nações, contra aqueles costumes, contra aquela religiosidade falsa, contra aquela idolatria. Bastaria que eles fossem zelosos em ter a palavra de Deus como regra de fé, regra de prática e fazerem aquilo que Deus ordena nesse capítulo que o povo de Israel fizesse. Isto é, que eles se submetessem aos seus mandamentos, que eles amassem ao Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, que eles inculcassem essas coisas a seus filhos, que a sua casa e a sua vida passasse no crivo dos mandamentos e dos estatutos de Deus, que eles tivessem cuidado para na prosperidade não esquecerem do Senhor, não se rebelassem contra a vontade do Senhor e não seguissem os costumes das nações idólatras, que eles preservassem os seus filhos do convívio, da sociedade, da comunhão com os incrédulos que fariam desviar o coração dos seus filhos. Quantos filhos de crentes são desviados porque os pais não zelam e permitem que eles tenham amizades ímpias e iníquas e a consequência será o desvio, a Deus sobre ele. Hoje estaremos considerando à noite mais
esse aspecto da ira de Deus, quando Deus entrega as pessoas a uma disposição mental reprovável para fazerem toda sorte de coisas inconvenientes. E então, a destruição e a condenação. Meus irmãos e irmãs, eu quero concluir esse início do nosso tratamento, da nossa abordagem desse tema tão relevante, tão precioso, sobre a criação dos filhos no contexto da família da aliança, nosso dever como pais na família da aliança, resumindo o que nós estivemos considerando até aqui, como tenho procurado fazer, num parágrafo só. A queda alcançou nossa memória, inclusive, né? Quando a gente termina um estudo, a gente nem lembra mais o iniciozinho lá direito. E assim eu quero, pelo menos, resumir essas lições principais que nós encontramos aqui. A criação, com base nesse texto, é um resumo do que estivemos considerando aqui esses 2 domingos. A criação de filhos é uma responsabilidade fundamental dos pais na família da aliança. Maior do que nossa responsabilidade em outras áreas, com as nossas outras vocações e outras coisas, a nossa maior responsabilidade como pais diz respeito à criação dos nossos filhos. Ela exige de nós devoção a Deus e compromisso com a sua palavra. A criação dos nossos filhos requer de nós relacionamento contínuo com os nossos filhos, vigilância e fidelidade. Proíbe sociedades com incrédulos e relaciona as questões dos filhos aos atos redentivos de Deus para com o seu povo, para conosco. A nossa posição privilegiada como família da aliança pelo amor imerecido de Deus resulta em bênçãos imerecidas para nós e para os nossos filhos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e que com a misericórdia e a graça dele, os irmãos que estão criando seus filhos e que querem fazer isso debaixo da vontade revelada de Deus, possam ler essa passagem, reler, considerar essas questões, ver como temos aqui de fato toda uma teologia relacionada à criação dos nossos filhos. Perceba como tudo passa por essa questão essencial de como responsáveis pela criação dos nossos filhos, nós devemos levar o nosso pensamento sempre cativo à obediência da vontade de Deus, da palavra de Deus, preservando os perigos que nos cercam e guardando dessa sociedade pecaminosa e iníqua que está aí ao nosso derredor. Se fizermos assim, se dermos ouvidos à vontade de Deus, se formos zelosos em amar ao Senhor e praticar os seus mandamentos, Deus vai nos abençoar. E os irmãos vão criar seus filhos continuarão nesse caminho e serão instrumentos da graça de Deus para a promoção do reino de Deus, colherão frutos da misericórdia, da bondade, da fidelidade, do amor, da graça do Senhor, e Deus os abençoará, fazendo deles homens e mulheres crentes, tementes a Deus, comprometidos e comprometidas com a palavra de Deus, com o reino de Deus, e dedicarão suas vidas a criarem seus filhos para a promoção do reino, filhos e netos. Nós vemos aqui sempre nesse sentido, filhos e netos, quer dizer, os filhos dos filhos também, e então o nome de Deus será honrado e glorificado. Nós vamos